Tive a grata surpresa de ser homenageado pelo professor Telésforo, um dileto filho acadêmico, e sua esposa, a doutora Rosângela, e me pediram para falar sobre a minha vida. Telésforo foi professor universitário, aliás, é professor universitário aposentado da UFRN, mas continua na ativa em prol da comunidade. Na Universidade Federal ele foi coordenador de curso, foi pró-reitor, foi pesquisador, foi professor e seguiu os passos do mestre, nada além disso. Certo? E fez tudo isso de uma maneira brilhante, tá certo? E reconhecida pela comunidade científica, né? e acadêmica. Certo? Hoje em dia, ele seguiu um caminho muito do qual eu tenho inveja, certo? Que é o de defender as causas da comunidade que é pouco esclarecida, que é ignorada pelas autoridades, tá certo? Está trabalhando pela cultura da sua terra, e eu me sinto muito feliz, me senti muito feliz quando ele falou na criação da Universidade do Sabugi, tá certo? Isso é uma preocupação que os políticos não têm, certo? Políticos que têm algum poder, mas não têm a sensibilidade de criar aquilo de que o povo necessita. E o povo necessita de consciência, necessita de cultura, de conhecimento. O povo precisa saber em que lugar do tabuleiro ele está. O povo, quando elege uma pessoa, está passando para essa pessoa uma procuração, né? Para essa pessoa que recebeu a procuração, para o procurador, fazer aquilo que ela deseja, mas que infelizmente, pela nossa ignorância, a gente passa essa procuração sem conhecer a pessoa, certo? Nem saber a origem dessa pessoa, sem saber a que partido essa pessoa está afiliada, né? Então existem partidos que defendem o interesse de cada pessoa. E é por isso que as pessoas devem ter consciência política, que é o que está faltando aqui no Brasil. Então, espera um pouco. Me permita a última pergunta. Nós estamos em 2022. 7 de setembro de 2022 está aí, às nossas portas. 200 anos da independência do Brasil proclamada pelo imperador Pedro I. Temos o que a comemorar? Não temos nada a comemorar. Não temos nada a comemorar. A gente tem uma população que se mostra com uma desigualdade social imensa. A gente está com mais de 40 milhões de pessoas passando fome, num país que tem uma agricultura formidável. A gente tem milhões de pessoas desempregadas. A gente tem mais de 80 milhões de pessoas com alimentação deficiente. As pessoas, a maioria da população brasileira não tem consciência da alimentação que terá no dia seguinte. Quantas pessoas são vítimas de catástrofes porque moram num lugar inapropriado, porque não tem condições de ter um lugar onde morar. Então, meu grande sonho é que um dia as pessoas se conscientizem e que vejam que quando está votando, está passando uma procuração. Que essas pessoas notem que quando passa uma procuração para uma pessoa resolver um problema, ela passa essa procuração para uma pessoa de alta confiança. Ela conhece essa pessoa e sabe que essa pessoa não vai prejudicá-la. Poucas pessoas têm condições de receber
um cheque e a senha para resolver o problema de outrem no banco. Então, um voto é isso. É uma procuração que se passa, né? E então a gente tem que saber para quem está passando essa procuração. Certo? Houve a abolição da escravatura, mas a grande maioria vive pior do que os escravos. Porque os escravos eram máquinas que deveriam ser alimentadas para poder produzir. E grande parte da população brasileira, né, vive passando fome, tá certo? E não tem emprego. Né? Os escravos tinham pelo menos a comida. Né? Outra coisa, a gente tem que saber que democracia, falam muito em democracia, mas democracia não é só o direito de votar, não. Né? Democracia é igualdade, é oportunidade para todo mundo. É a certeza de que você está sendo tratado como todos são. Ninguém ter privilégio. Ou que então o privilégio seja distribuído para todos. É isso que eu acho. Muito obrigado. Essa sede de energia solar e energia eólica. É o que eu acho. Nós, no laboratório de energia solar, a gente se dedicava a outras coisas. Por exemplo, a aquecimento, a refrigeração em pequena escala, né? Porque se for fazer refrigeração em grande escala, vai utilizar uma fazenda solar para conseguir fabricar gelo para uma cidade. Era, por exemplo, fornos solares, obtenção de passas de frutas, como aquilo ali, certo? A gente pensava nesse nível. Inclusive, no tempo do ministro de Energias era César Caus. César Caus mandou um funcionário dele falar com o Linaldo para criar aqui na Paraíba uma usina solar. Certo? Essa usina solar seria, digamos assim, uma torre, né? E espelhos parabólicos, né? Com foco num determinado ponto. E naquele ponto uma caldeira. Certo? Aí eles queriam propor a instalação de uma usina dessa aqui na Paraíba, né? Aí Linaldo pediu para fazer uma reunião lá para a gente chegar a essa conclusão. Aí eu fiz uma reunião antes com o pessoal e o pessoal achou que era muito recurso para pouco resultado, sabe? Aí a gente deu um não, né? Acho que o Linaldo não gostou, né? Aí sempre o camarada disse, então a gente vai mandar fazer no Piauí. Tudo bem, então vamos fazer no Piauí, mas a gente não vai fazer não. Eu acho, inclusive, pelas fotografias que eu tenho visto da Caatinga, né? É destruir um bioma, que ninguém sabe as consequências. Né? Será que esse bioma já foi completamente estudado para saber da sua utilidade? O que vai acontecer com a apicultura, por exemplo? O que vai acontecer com as aves? O que vai acontecer com os preais? Eu tenho sempre preocupação. Tá? E eu, sinceramente, eu sou um camarada otimista com tudo, sabe? Mas a longo prazo eu tenho muito pessimismo com relação ao sistema capitalista. Porque ele está erguido em dois pilares, que é ganância e como é que eu diria? Ganância e egoísmo. Ganância e egoísmo. Eu acho que o capitalista, ele não pensa no futuro do neto dele. Para ele, quanto mais melhor. Certo? Há exceções muito raras, né? Pode haver, né? Mas eu não tenho fé, não. Eu acho que enquanto o homem
não se conscientizar de que está num sistema fechado, tá certo? E que esse sistema, tudo que acontecer nesse sistema vai reverberar nele mesmo, tá certo? Então, não se considera isso, a gente está a perigo. Nós estamos vedados, nós estamos numa bolha fechada. Somos uma fábrica de entropia. Somos. E não adianta ir procurar terra... Com taxas crescentes. É, Não é? exatamente. Não adianta ir procurar água em Marte, não. Nem procurar uma atmosfera compatível em outros planetas, não. A gente está aqui e agora. E por falar em água, né? Por que vender água para a empresa privada quando a água é imprescindível para a vida humana? Que a pessoa pode passar dias sem comer, mas não pode passar dias sem água. Estão vendendo. Agora imagine a Eletrobras privatizada, o impulso que vão querer dar nessa a energia solar e a energia eólica. Sem dúvida. Então Conversando lá. Vamos fechar. Vamos fechar. A Ana Lisete está ali chamando a gente para tomar um café. Aos jovens estudiosos do curso, Santa Luzia tem dois cursos no Instituto Federal. Os dois são tecnólogos, nível médio. Energias renováveis e tecnologia da informação. Então, que conselhos você daria para os jovens da Caatinga, vamos chamar assim? Jovens alunos, jovens estudantes. Pô, eu desejo que todos os alunos se conscientizem do que estão fazendo e procurem seguir a vocação a profissão que o atrai mais, que lhe dá prazer. Eu vi uma frase de um pensador, de cujo nome não me lembro, que disse: descubra o que gosta de fazer e não trabalhe mais um dia sequer. Certo? Aconselho a ler muito, certo? Aconselho a ler muito e verificar que o dinheiro não é tudo na vida. Né? O dinheiro é importante até um certo nível que dê uma vida tranquila para a pessoa, certo? Porque a partir daí o dinheiro vai servir para piorar a situação da própria pessoa. Vai servir para desgastar o caráter de quem tem esse dinheiro, tá certo? E de quem o cerca. Eu tinha até escrito alguma coisa aqui para... Por favor, fique à vontade. Por exemplo, nem sempre as pessoas conseguem trabalhar para aquilo que tem vocação, mas não deve desistir. Tive esses exemplos em casa. Marco Antônio fez o primeiro ano de engenharia civil, mas desistiu e fez graduação, mestrado e doutorado em arquitetura, profissão na qual se sente muito feliz. É professor da UFPB, juntamente com a sua esposa. Marcelo, caçula, certo dia me disse que queria estudar artes plásticas na UFPE, quer dizer, sair de casa para estudar fora e artes. Sem demonstrar, fiquei preocupado e pensando, como essa criatura vai poder fazer feira? Mas ele fez o curso paralelamente, e paralelamente passou a fazer artes no bom sentido, né? Tornou-se famoso lá no meio artístico de Pernambuco e até do país, com exposições nacionais e internacionais, fez mestrado e concurso para professor na UFPE, depois se voltou ao estudo autodidático de filosofia, aplicando-a às artes. Hoje é mais filósofo que artista. Passou 4 anos em Porto Alegre fazendo doutorado na área de
Poéticas Visuais, na Universidade Federal. Hoje é professor da UFPB. Assim, realizei um sonho que sempre tive sem externá-lo. Nós três trabalhando ao mesmo tempo na universidade. Entre os dias mais felizes da minha vida estão aqueles em que foram nomeados para a universidade pública e fazendo o melhor, recebendo o melhor que a paga através do reconhecimento dos alunos. Os benfeitores. Na vida a gente encontra empecilhos, mas encontra também pessoas que nos livram desses empecilhos, né? Então, Deus pôs na minha vida vários benfeitores, pessoas que desinteressadamente, em todas as fases da vida, me mostraram o melhor caminho ou me ajudaram sem eu pedir. E que, infelizmente, em alguns casos, só notei algum tempo depois. Mas, felizmente, não cheguei a magoar nenhum deles. Foram muitos, de modo que nomear alguns implicaria injustiça com outros. Aí vem outro fator que vocês sempre devem ter, é a autoestima. Todas as pessoas devem ter autoestima. É interessante ter em mente que a pessoa não é melhor nem pior do que ninguém. Nem a mais alta autoridade é melhor do que você. Nem você é superior a um mendigo. É essencial se colocar no lugar do outro para não cometer injustiça. É imprescindível conhecer a realidade que o cerca para não ser presa fácil do predador Homo sapiens, para reconhecer as armadilhas sutis que ele espalha para o enganar. Afinal, a ganância e o egoísmo estão presentes na maioria da humanidade. Em suma, procurar se orientar pelo sermão da montanha, independentemente de ter religião ou não. Muito bom. Muito obrigado ao professor Antônio Souto Coutinho. Estamos aqui em João Pessoa, na residência dele. Ele recebeu de forma extremamente amável, sabendo que esse vídeo será destinado aos alunos do Instituto Federal da Paraíba, o campus de Santa Luzia, curso de renováveis e curso de tecnologia da informação. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Muito obrigado, dona Lisete, que está ali. Eu agradeço. Dando um tchauzinho para o pessoal. Podemos agora tomar um cafezinho para comemorar. Dona Lisete, muito obrigado. Doutora Rosângela, obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Outra coisa que eu quero falar é a minha simpatia que eu tenho pelos IEFs. Certo? Os IEFs são escolas diferenciadas que formam pessoas diferenciadas. Todo ano passam por mim alunos provenientes dos IEFs. Há muitos anos que eu dou aula que eu sou professor. Eu estou completando 50 anos de profissão. De docência. De docência. E de 1990, mais ou menos, para cá, né, tem aparecido muito aluno oriundo da escola técnica e depois do IEFs. E todos eles eram alunos diferenciados, alunos que tinham iniciativa, alunos que tinham disciplina, alunos que tinham respeito pelas pessoas. Certo? E toda pessoa que é formada no IF é uma pessoa que a gente vê com bons olhos. É uma pessoa que o mercado pode absorver com a certeza de que aquela pessoa recebeu uma boa formação, tanto profissional como social. Certo? E eu desejo que os IFs recebam aquilo que merecem. Verbas, tá certo? E desejo que governos futuros plantem outros IFs pelo Brasil afora, criem diversos campi de universidades, porque onde tem um IF e onde tem um campi, o progresso
aumenta. A gente vê cidades como Sumé, aqui na Paraíba, que com a criação do campus, de um campus da UFCG, em 3 anos cresceu 3 vezes. Certo? Afogados da Engazeira, onde moram meus familiares, no reino do Pajeú, segundo Ariano Suassuna, né? Depois que o IF chegou, a cidade bombou, numa linguagem mais recente, né? A cidade crescem as necessidades de novas residências, de um comércio mais ativo, né? de um serviço médico melhor, tá certo? E depois que foi criado, eu acho que não faz nem 10 anos, a cidade está oferecendo para as pessoas de lá e da região cursos de engenharia civil e engenharia de computação. Certo? Então, onde tem um IF, tem progresso, tem desenvolvimento. Quer dizer, as pessoas são tratadas com igualdade. Certo? Há uma democracia nos IF. O IF está ao alcance de todos, desde que tenham competência para serem absorvidos pelo IF. É uma instituição séria. Mudou a minha vida, por exemplo. Mudou a minha vida, dentro do que você está falando. É uma instituição séria, respeitável, das quais ninguém ouve falar de nenhum mal feito. Eu tenho um respeito muito grande pelo IF, além da sua estrutura pouco burocratizada, certo? Onde o professor é prestigiado e principalmente o aluno, certo? Eu desejo que vocês saibam, reconheçam o privilégio que vocês têm de estar nessa instituição e zelar por ela durante a vida toda. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Valeu, Pedro.